Você já amou alguém a ponto de doar tudo de si? E mesmo assim essa pessoa virou as costas como se nada tivesse acontecido, sem aviso, sem explicação, simplesmente partiu, como se a sua presença não tivesse deixado sequer uma marca. E agora, o tempo passou, as horas se arrastaram, mas curiosamente aquela ausência ainda vive dentro de você. Você sente, mesmo que em silêncio, essa dor que não tem nome. E talvez agora esteja se perguntando: existe alguma forma de reverter isso? Há algo que eu possa fazer, sem me humilhar, sem implorar, mas que gere um impacto real? A resposta é sim, mas não se trata de correr atrás. Isso seria indigno. Schopenhauer já dizia: o que desejamos com desespero nos torna escravos da vontade alheia. E não há nada mais repulsivo do que a figura de alguém que perdeu sua própria dignidade em nome de um amor que não o vê. Existe, no entanto, uma diferença brutal entre implorar e agir com inteligência, entre se arrastar por alguém e se tornar alguém que, ao ser visto novamente, causa dúvida, arrependimento e desejo. Neste vídeo, eu vou te revelar 5 atitudes poderosas. Não são frases prontas, não são truques de manipulação, são posturas que, se aplicadas com verdade, têm o potencial de reverter completamente a percepção de quem um dia te rejeitou. E o mais instigante, você não vai mais correr atrás. Será a própria pessoa que te deixou quem começará a se perguntar: como pude deixar alguém assim escapar? Se você já sentiu o abismo da rejeição, se já se viu sozinho, se perguntando no escuro: será que ela percebeu tudo o que eu dei? Saiba que essa dor não é sua inimiga, ela é o portal. Schopenhauer dizia que a dor é a condição da consciência, e só quem já sofreu é capaz de alcançar níveis de lucidez que poucos tocam. O que você vai aprender aqui não está em livros populares. São ensinamentos extraídos do núcleo mais obscuro da psicologia humana, onde o desejo, o arrependimento e a memória afetiva se entrelaçam. São ensinamentos extraídos do núcleo mais obscuro da psicologia humana, onde o desejo, o arrependimento e a memória afetiva se entrelaçam. A verdade é que, quando alguém nos descarta, não é o fim. É o começo de um movimento interno, invisível, silencioso, mas devastador. E se você souber utilizar isso com sabedoria, você pode inverter os papéis. Essa pessoa que te rejeitou vai começar a sentir algo diferente, uma inquietação, uma dúvida que lateja, e o que a atrai não será mais o seu corpo, nem suas palavras, mas algo mais poderoso, a sua nova presença. Schopenhauer nos ensinou que o ser humano é guiado por uma força cega, a vontade. Mas quando alguém rompe o ciclo da carência e começa a caminhar em direção a si mesmo, surge uma energia rara, um magnetismo silencioso que desperta algo no outro sem esforço. Você não será mais percebido como aquele que implora, mas como aquele que transcendeu. E isso incomoda, isso desperta. Por isso, escute com atenção cada uma dessas 5 atitudes que vou te revelar neste vídeo, principalmente a quarta, porque ela carrega um poder que pode quebrar resistências emocionais profundas e fazer até mesmo os corações mais indiferentes voltarem o olhar. Mas atenção, não assista a esse vídeo se tudo o que você quer é um truque para massagear o ego. Aqui, você vai aprender a reconstruir a sua dignidade. Vai aprender a se tornar alguém que jamais será ignorado novamente. Se você está pronto para virar esse jogo e quer recuperar seu valor, não apenas para o outro, mas para si mesmo, então fique comigo até o final, porque quem escuta até o fim já não será mais o mesmo quando tudo terminar. E é justamente essa energia, a ausência calma de quem não mendiga mais amor, que se torna impossível de ignorar. Você não está aqui por acidente. A dor que te trouxe até este momento não é punição. É um chamado silencioso da existência, um impulso quase metafísico que te convida a parar de tentar ser aceito e, finalmente, começar a se aceitar. E eis a ironia do destino. É exatamente nesse instante, quando você se volta para dentro, que a semente do arrependimento começa a brotar naquele que antes te virou as costas. Este vídeo, portanto, não é um apelo para que você recupere alguém. É uma convocação para recuperar a si mesmo. É um convite para inverter a lógica emocional que te aprisiona, não com manipulação, mas com consciência. Porque quando você ativa os arquétipos corretos dentro de si, o inconsciente do outro responde de forma involuntária. E é por isso que hoje vou te revelar 5 atitudes. Não qualquer atitude, mas posturas fundamentadas na psicologia profunda,
com raízes filosóficas no pensamento de Schopenhauer e nas engrenagens invisíveis do comportamento humano. Atitudes que fazem com que quem te rejeitou comece a duvidar de sua decisão, que plantam na alma do outro uma inquietação que ele mesmo não consegue entender, mas sente, e sente forte. Mas antes, é preciso que você esteja preparado para uma verdade dura e inegociável. Apenas quem se reencontra é capaz de deixar sua ausência pesar no coração de alguém. O que vem a seguir não é sobre sedução barata, é sobre se tornar alguém que não pode mais ser esquecido. Fique comigo até o fim, porque cada atitude que vou revelar não é só um passo para reverter um afastamento, é uma etapa do seu renascimento interior. E quando você compreender como aplicá-las com autenticidade, algo sutil, porém avassalador, vai acontecer. Não será mais você quem implora, será o outro. Após uma rejeição, o impulso automático da maioria das pessoas é buscar respostas, tentar reconciliação, pedir explicações, clamar por um fechamento emocional. Mas aqui está o que Schopenhauer compreendia com clareza. O inconsciente opera no silêncio, e é nesse vazio onde tudo começa a se reorganizar. Quando você escolhe se retirar, sem clamar por atenção, sem demonstrar desespero, você rompe com o padrão previsível da submissão emocional, e isso desestabiliza completamente o outro. A sua ausência nesse caso não é vazio, é uma presença não verbal, é um eco, uma ausência que ocupa espaço, um silêncio que grita mais do que 1000 palavras. A mente do outro começa a preencher esse espaço com dúvidas, projeções, lembranças e, sobretudo, fantasias distorcidas pela ausência do seu comportamento reativo. E quanto mais ele tenta entender por que você não reagiu, mais ele sente que perdeu algo que talvez nem sabia que tinha. O silêncio consciente não é passividade, é autodomínio, é madureza emocional em estado puro. E justamente por isso, é tão raro. Ao não reagir, você quebra o jogo da rejeição. Você interrompe o combustível emocional que o outro esperava receber. Você se torna imprevisível, e o que é imprevisível se torna fascinante. Como dizia Schopenhauer, o sofrimento nasce do desejo não satisfeito, e quando o objeto desse desejo desaparece sem protesto, ele se torna ainda mais desejado. Você se retira com serenidade, e quem esperava lágrimas, súplicas, mensagens intermináveis, encontra um abismo de silêncio. Esse abismo começa a gerar confusão mental. A mente do outro entra em estado de alerta, e essa ausência serena começa a ecoar na consciência como um enigma. Por que ele não veio atrás? Será que já me esqueceu? Será que eu errei? E é nesse ponto que o jogo começa a virar. Agora, não há mais a narrativa confortável do "ele ainda me quer, ela vai se arrepender". Esse tipo de fantasia morre no momento em que você escolhe o silêncio. Mas não o silêncio como ausência, e sim como revolução interna. O que resta agora é um vazio real, imprevisível, não domesticado pelas expectativas alheias. E é justamente esse vazio que começa a mexer com o outro, porque o ser humano, por natureza, deseja aquilo que se retira, aquilo que foge ativa o impulso primitivo da caça, aquilo que se afasta desperta o desejo de posse. E aí, sem que você diga uma palavra, sem enviar uma mensagem, você inicia a inversão psíquica. Você deixa de ser o rejeitado e começa a ser o enigma, o mistério, o desejado. Mas atenção, esse silêncio não é tática, não é jogo de sedução, é um rito de passagem. Você não se cala esperando que o outro volte. Você se cala para finalmente ouvir a si mesmo. E quanto mais você mergulha nesse silêncio, mais se distancia do medo da solidão. Porque agora você não foge mais dela. Você a encara de frente. Schopenhauer sabia. A solidão não é castigo. É a companhia do espírito forte, do ser que recusa viver como cópia dos desejos alheios. E é nesse mergulho que você se liberta da necessidade de ser querido e começa pela primeira vez a se respeitar. Essa é a primeira atitude. Retirar-se com dignidade. Não por orgulho, mas por respeito a si mesmo. Essa é a primeira pedra do templo da reconstrução interior. É o início da verdadeira individuação, não a busca de amor no outro, mas o resgate do que é essencial em você. E quando o outro percebe, mesmo inconscientemente, que você não o necessita mais, ele começa a se perguntar com inquietude: será que fui eu quem perdeu algo raro?
É aí que a semente do arrependimento germina. E o solo fértil dessa germinação não é a falta que você faz, mas o que você se tornou na ausência dele. Após o silêncio, vem o segundo movimento, a reconstrução. A rejeição despedaça, isso é inevitável. Mas Schopenhauer nos lembra: a dor não é um erro do mundo, ela é a natureza do mundo. E nesse colapso que a rejeição provoca, há uma rara oportunidade, não de se tornar uma versão mais agradável de si, mas de finalmente nascer como aquilo que você sempre foi, mas negou ser. Você não se tornará pleno ao imaginar cenários positivos, mas ao encarar a escuridão, ao tornar consciente a sua sombra. E é nesse exato ponto, quando você para de tentar agradar o outro, que você começa a reencontrar tudo o que havia deixado para trás. Seus sonhos, suas paixões, seus desejos esquecidos. A rejeição, então, deixa de ser fim e se revela como espelho. E à medida que você reconstrói sua identidade com base no que é real, você começa a irradiar algo raro, uma energia que não suplica por amor, mas que atrai pela autenticidade. E isso é irresistível. Esse é o segundo movimento que faz o outro sentir sua falta. Transformação visível. As redes sociais, os encontros casuais, as palavras que chegam por terceiros, tudo se torna um canal por onde essa nova versão se manifesta. Mas não porque você quer impressionar, e sim porque agora você é. Cuidado! Isso não é sobre mostrar mudança, é sobre ser mudança. Porque o inconsciente sente, ele capta tudo. E como dizia Schopenhauer, tudo o que é falso entra em colapso sob o peso do próprio fingimento. A dissonância entre o que você finge e o que você é sempre será percebida, mesmo que ninguém saiba explicar por quê. Você deseja que eu continue com o terceiro movimento? Posso dar sequência mantendo o mesmo estilo, intenso, filosófico, envolvente, pronto para o seu vídeo. Parte 4. Estilo Arthur Schopenhauer. Mas o que é real, permanece. Não se trata de impressionar o outro, nem de provar que você está melhor. Trata-se de habitar sua nova forma com verdade. Porque enquanto você se reinventa, o outro começa a reviver aquilo que tentou enterrar. Imagens surgem, palavras que você disse voltam à memória. Momentos antes ignorados agora parecem preciosos, e então o cérebro, desesperado para aliviar a angústia da perda, começa a reinterpretar a história. É a mente tentando encontrar sentido naquilo que perdeu. O ser humano não suporta a ideia de ter descartado algo raro, e quanto mais evidente se torna sua evolução, mais a percepção do outro muda. Aquilo que antes era visto como comum passa a brilhar com um valor que não podia ser compreendido enquanto estava disponível. Essa é a segunda atitude. Reconstruir-se de dentro para fora, não para provocar ciúmes, não para mostrar o que perdeu, mas para tornar-se inteiro, porque um ser inteiro não implora por amor, ele irradia amor, ele inspira presença, e o que inspira se torna inesquecível. Schopenhauer não acreditava que a felicidade estivesse no outro. Ele via o mundo como um palco de dor, onde a liberdade interior era a única forma de redenção possível. Por isso, essa reconstrução não é autoajuda barata. É um ato radical de libertação. Você não se ergue como uma vitrine para ser admirado, mas como uma fortaleza que ninguém mais pode demolir. E quando isso acontece, quando sua reconstrução é autêntica, algo começa a mudar ao redor. Sem que você diga uma palavra, você começa a emitir outra energia, mais densa, mais centrada, mais poderosa. Os antigos chamariam isso de carisma. Jung deu o nome de sincronicidade. E quem te rejeitou, mesmo que não entenda, sente. Algo no ar muda. Você se torna magnético. Não pela aparência, nem pelo status, mas por esse estado psíquico elevado que só quem mergulhou na dor e saiu consciente é capaz de carregar. Schopenhauer diria: a dor é o preço da lucidez, e a lucidez, o início da liberdade. E nesse despertar, você para de existir apenas como memória. Você se torna símbolo. Você já não pode mais ser reduzido àquele ser emocionalmente previsível, sempre disponível, sempre pronto para implorar. Essa previsibilidade era o que dava ao outro a sensação de poder. Mas agora, você é mistério, você é dúvida, e o outro começa a se perguntar: será que perdi algo que jamais encontrarei novamente? Essa pergunta não tem resposta racional. Ela dói, corrói,
E é aí, exatamente aí, que a rejeição começa a se transformar em arrependimento. A lembrança de quem você foi se mistura à ausência do que você não é mais. E o novo você, firme, centrado, emocionalmente blindado, se torna um mistério sedutor. Você não diz, você não implora, você não avisa, você apenas existe, de uma forma que perturba, porque agora sua presença fala mais alto que qualquer palavra. Seu olhar, sua postura, sua paz, tudo isso grita em silêncio. Você me perdeu, mas eu me encontrei. Parte 5. Estilo Arthur Schopenhauer. O ser humano comum busca ser escolhido. A alma desperta, abandona essa necessidade. Jung chamava isso de reencontro com o self, mas Schopenhauer iria além. Ele enxergava esse reencontro como o fim da ilusão do outro como salvação. A verdadeira liberdade nasce no instante em que você não precisa mais ser amado. E, paradoxalmente, é nesse instante que você se torna mais desejado do que nunca. Porque ninguém, absolutamente ninguém, resiste a alguém que está em paz com sua própria alma. Essa é a terceira atitude. Elevar sua energia não por desejo, mas por lucidez, autenticidade, silêncio interior e reconexão com o seu centro real. Você não se transforma para provocar. Você se transforma porque não há mais retorno possível à ilusão. E isso é sentido por todos, inclusive por quem te rejeitou. O olhar muda, a voz muda, a energia muda e o pensamento surge. Talvez agora seja tarde demais. Mas há algo ainda mais profundo, algo que não se vê, mas que se sente, o vínculo inconsciente. Mesmo após a separação, o outro ainda se sente ligado a você, não por amor verdadeiro, mas por dependência, pelo conforto de saber que você ainda está emocionalmente acessível, mesmo em silêncio, mesmo ausente. Jung via isso como uma ligação arquetípica. Schopenhauer chamaria de corrente metafísica do sofrimento compartilhado, um fio invisível, tecido pela dor e pela vontade cega de manter o controle. Enquanto esse vínculo existir, você estará preso na memória do outro, e ele presente nos seus impulsos mais inconscientes. A quarta atitude, então, é brutal. Romper esse vínculo silencioso, não como quem joga, não como quem se vinga, mas como quem renuncia. Renuncia à ideia de que precisa ser lembrado. Renuncia à espera secreta, à esperança escondida. Deixar ir, de verdade, não é uma ação, é um colapso interior. E é preciso coragem espiritual para fazê-lo. Schopenhauer dizia: aquilo que você tenta reter com força é o que mais te escraviza. Ao resistir ao apego, você o fortalece. Ao aceitar a perda, você a transforma em libertação. E é aí que o paradoxo acontece. O verdadeiro desprendimento é o que mais provoca o retorno. Quando essa energia se rompe, o outro sente, não entende, não racionaliza, mas sente. A conexão psíquica foi quebrada. Você não está mais disponível, nem emocionalmente, nem energeticamente, nem espiritualmente. E essa ausência absoluta abala. A conexão psíquica foi quebrada. Você não está mais disponível, nem emocionalmente, nem energeticamente, nem espiritualmente. E essa ausência absoluta abala. O inconsciente do outro entra em colapso. Busca você nos antigos atalhos emocionais e não encontra mais nada. Você se foi, não por orgulho, mas porque agora pertence a si mesmo. É como despertar de um sonho e perceber que o tesouro já não está mais lá. Essa atitude é mais que estratégia. É um renascimento. Romper o apego é declarar para o universo: minha alma está pronta para algo maior. Você para de viver na nostalgia. Parte 6. Estilo Arthur Schopenhauer. Quando você rompe o vínculo de dependência, não se torna frio, se torna intocável. Não porque fechou o coração, mas porque reconstruiu a alma. E isso é insuportável para quem te rejeitou, porque o verdadeiro poder da rejeição nunca esteve na ausência, mas no controle que o outro pensava ter sobre você. Quando esse controle desaparece, quando você não espera mais, quando seu mundo não gira mais em torno do outro, o desespero começa, não por amor, mas pelo pânico da perda, do valor que só agora foi percebido e que talvez já não esteja mais ao alcance. A quinta e última atitude é a mais radical: seguir em frente, com coragem, com brutal honestidade, com inteireza. Schopenhauer dizia que o ser humano vive escravo da vontade, essa força cega que deseja, busca, implora. Mas a libertação
só acontece quando deixamos de esperar algo de fora. A verdadeira salvação vem quando você para de desejar ser desejado. Quando sua vida não precisa mais de plateia nem de aplausos. Quando você deixa de mendigar retornos e começa a viver como quem se basta. É aí que o milagre acontece. Não o milagre do outro voltar, mas o milagre de você ter voltado para si. Schopenhauer veria como a libertação da ilusão romântica, o fim da necessidade de ser completado. Você não é mais uma metade ansiosa, você agora é plenitude em carne viva, e isso, por mais silencioso que seja, é sentido, é percebido, é como uma presença sagrada que não se explica, mas que deixa um vazio absurdo em quem perdeu. Você floresce, não porque foi escolhido, mas porque parou de se abandonar. O outro pode até voltar, mas agora você talvez não tenha mais lugar para ele, porque a nova versão de você, mais consciente, mais livre, mais real, não se contenta mais com o que te quebrou. Essa é a maior virada, a cura, não aquela que te prepara para reconquistar alguém, mas a que te prepara para nunca mais precisar ser conquistado. Você se torna inteiro, e quem ainda está fragmentado, sente isso como um abismo, pode até implorar para voltar, mas você já não está mais esperando por isso. Você não pertence mais ao jogo. O que veio depois da rejeição não foi apenas superação, foi reconstrução. Você resgatou sua dignidade, reorganizou o caos que o outro deixou dentro de você e silenciou a dependência do olhar alheio. E nisso, encontrou algo infinitamente maior do que qualquer tentativa de reconquista. Reencontrou a si mesmo. Antes de encerrar, eu te convido a um ato de coragem. Olhe para a sua própria trajetória com compaixão. Veja o quanto você evoluiu. Se algo aqui tocou sua alma, escreva nos comentários o que mais te marcou. Não por mim, mas por você. Porque quando você escreve, você ancora. E quando ancora, você transforma. Este é o selo simbólico da sua virada. Você despertou. E isso, ninguém mais pode tirar de você. Se esse vídeo te fez enxergar a si mesmo com olhos mais claros, curta, inscreva-se, ative as notificações, não por vaidade, mas por amor próprio. E se conhecer alguém mergulhado no abismo da rejeição, envie esse conteúdo. Às vezes, uma palavra no momento certo é a única ponte que resta. E se você chegou até aqui, lembre-se, quem te rejeitou pode até implorar para voltar, mas você já não depende mais disso.